Deus. Coloque a mão no seu coração. Fala: Senhor, eu estou aqui, eu me rendo à tua presença. Eu quero, Senhor, ter minha mente mudada, transformada pelo teu Espírito, transformada pela tua palavra. Ó Deus, que a minha mente seja vivificada pelo teu poder. Que a minha mente, Senhor, seja tocada pelo teu Espírito. Ministra, Senhor, aos nossos corações essa noite. Que a nossa fé venha ser aumentada, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui querem crescer em fé? Diga: eu vou crescer em fé, em nome de Jesus. Eu vou ter uma fé que vai ser acrescida, que vai ser aumentada nessa noite. Quantos aqui vão ter a sua fé aumentada pelo Senhor em nome de Jesus? Eu quero ministrar uma palavra nessa noite que tem o tema: a mente preparada para ter fé. O Espírito Santo nessa noite, Ele separou esse momento para nos forjar, para preparar a nossa mente, para que nós tenhamos fé. Deus não quer que você viva com dúvidas. Deus não quer que você viva com medo. A vontade de Deus é que você tenha fé. Mas a nossa tendência nos momentos difíceis não é ter fé. A nossa tendência nos momentos difíceis é duvidar, é frustrar com algo que não aconteceu, é questionar por que isso aconteceu comigo, por que isso está acontecendo. Mas quando nós temos contato com a palavra de Deus, nós recebemos uma mente forjada, que é a mente de Cristo, para ter fé, para ter esperança, para não desistir das promessas de Deus, para não desistir do propósito do Senhor. E quando Jesus ele começa a falar sobre o reino de Deus, a principal mensagem foi a fé. O maior pilar da mensagem de Cristo foi a fé. A fé no reino de Deus, a fé na sua vinda, na vinda do Messias. Ele preparou o coração dos discípulos para que eles tivessem fé na sua ressurreição. Ele preparou o coração dos discípulos para que quando viessem as tempestades, lembra Jesus repreendendo a tempestade? Os discípulos ficaram com muito medo. E Jesus falou o seguinte para eles: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Então, em todos os momentos, em todas as ministrações, as parábolas, a mensagem foi a respeito da fé. Por quê? Porque Cristo ele veio como resgatador. Cristo ele veio trazendo a nova aliança. Ele veio para cumprir todas as profecias dos profetas. Ele veio e se colocou em nosso lugar para morrer na cruz. Ele veio para trazer de volta a essência, a vida que o homem perdeu lá no Jardim do Éden, pecando, se distanciando de Deus. Quando nós estamos distantes de Deus, você pode perceber que a nossa fé se esfria. Todas as vezes que nós estamos distantes de Deus, nós ficamos desacreditados. Ninguém desiste quando está cheio de Deus. Ninguém recua quando está próximo de Deus. Ninguém duvida de algo quando está cheio de Deus. Quando você está cheio de Deus, se a palavra do Senhor dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, você acreditaria. Você sabe o que a fé ela pode fazer? Mover todo o universo, reorganizar todo o universo. Por quê? Porque é um pilar do cristianismo, é um pilar do reino de Deus, ter fé. E lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, Jesus ele traz uma mensagem a respeito da fé. Então a fé é a linguagem do Éden. A fé é a linguagem que Deus quer que nós tenhamos. Não duvidar no nosso coração, mas trazer a certeza e esperança para a vida humana. É trazer convicção para os nossos dias. Deus quer que você tenha convicção, meu irmão. Deus quer que você tenha convicção, minha irmã.
convicção de que Ele é grande, convicção em sua palavra. E Jesus está falando sobre ter fé, sobre crer. Marcos 16:16. Mas quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A fé é ou não é o pilar mais importante do nosso relacionamento com Deus? Se você crer, você for batizado, você será salvo. Mas e se eu não crer em Jesus Cristo? Eu vou ser condenado. Então, em todo momento, Jesus está falando a respeito da fé. Outro versículo, João, capítulo 7, versículo 38. Você que encontrou, diga glória a Deus. Não vale aqui no telão, tá, gente? Quem não tiver, né, como acompanhar, não é possível, né, que você não tenha como acompanhar aí na sua Bíblia, mas a gente tem aqui também para você acompanhar. João capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo tem uma fonte, tem um manancial que vai jorrar dentro de você. Aqui está falando sobre uma pessoa abundante, uma pessoa que transborda na vida de outras pessoas, uma pessoa que a sua essência, ela enche o lugar onde ela está. Deus quer que você encha o seu trabalho, Deus quer que você encha a sua escola, a sua faculdade, a sua casa, com a unção, com a fonte, com o manancial que está dentro de você. A fé fará com que você jorre rios de água viva. A fé fará que você seja uma pessoa que vai transbordar. A fé, ela vai fazer você ser uma pessoa que vai multiplicar, que vai fazer você crescer. A fé é o principal pilar para sermos salvos, para sermos abençoados, para vivermos em plenitude, para sermos prósperos, para sermos libertos, para sermos curados. A fé vai mover as suas montanhas, a fé vai mover as suas resistências, a fé vai colocar todos os demônios que estão ao derredor de você cair por terra em nome de Jesus. A fé vai fazer você viver o sobrenatural. A fé vai fazer você pisar em lugares que você nunca pisou. A fé vai fazer você ter acesso às regiões celestiais, onde Cristo liberou as suas bênçãos, onde nós temos promessas que ao ter fé nós vamos tocar. Se você tiver fé, você vai tocar nas promessas de Deus. Não duvide do seu coração. Aquele que crê conforme a Escritura, conforme a palavra de Deus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios, fontes, mananciais. Mas é necessário nós crermos. É necessário nós termos fé. E fé não é a ausência de medo. Fé é a certeza. Mesmo que a sua humanidade faça você tremer, ter receio, a fé ela faça com que você continue avançando. Como ser humano você vai ter medo. Como ser humano você vai se sentir inseguro em algumas situações. Mas a fé ela vai te fazer mover para frente. A fé vai fazer você transbordar em meio à escassez. A fé vai fazer você pisar em lugares áridos que serão transformados em mananciais. Do seu interior fluem esses rios. Do seu interior há essa fonte. Do seu interior há esse transbordo de Deus. Mas é necessário nós termos fé. A vida, ela não é medida por um momento. Tem pessoas que têm a tendência de achar que a vida ela precisa ser curtida, ela precisa ser vivida de uma forma cheia de uma falsa liberdade, né? A libertinagem, sem limites, sem convicções, deixa a vida me levar, não é mais ou menos assim? Tem muitas pessoas que acham que a vida é isso. A vida, ela não é um momento.
A vida, ela é um projeto para a eternidade. Deus quer que você tenha fé. Deus quer te abençoar. Deus quer que você viva uma vida plena nessa terra. Mas não é só isso. O projeto não é a bênção. O projeto é a eternidade para você. O projeto é a eternidade para os seus filhos. O projeto é a eternidade para a sua família. Existe um projeto muito maior, que é o reino de Deus, que é a eternidade. E nós estamos caminhando para a eternidade. Em vida, nós estamos sendo preparados para viver uma eternidade com Deus. Mas não tem como nós acessarmos a eternidade sem ter fé em vida. Não tem como nós deixarmos passar esse momento e esperar que amanhã eu vou ter fé. Eu preciso hoje buscar o Senhor e dizer como aquele pai que estava desesperado, que seu filho estava possesso. Ele disse para Jesus: aumenta a minha fé, cura o meu filho, aumenta a minha fé. E nos momentos de desespero, é essa oração que nós precisamos fazer para Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Não me deixe duvidar da sua palavra. Não duvide do poder daquele que te tirou da escuridão. Não duvide do poder daquele que te chamou, daquele que te salvou. Se hoje as coisas não estão acontecendo, é porque o projeto não é esse. Existe um projeto maior. Existe um plano de Deus melhor para a sua vida. Tem pessoas que se emburram com Deus porque as coisas não estão acontecendo. A questão não é o agir de Deus, mas é o nosso agir. O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Coríntios também fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o que Deus preparou para nós já está liberado. Deus não muda. Deus é poderoso. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Não é o agir de Deus sobre nós, é o nosso agir em relação ao agir de Deus. Deus está agindo, e se eu estou agindo debaixo do agir de Deus, eu estou sendo abençoado. Eu estou acessando as promessas de Deus. É por isso que nós temos que orar. Porque a oração aciona o mundo espiritual. E quando nós entramos num ambiente de fé, o universo, ele é organizado, ele é modificado. Deus pode mudar todo o fluxo, toda a humanidade, regras, leis, para abençoar um filho que ama a Ele, para abençoar um filho que crê nas suas promessas. É por isso que no nosso coração não pode ter dúvidas de que Deus é Deus do impossível, de que Deus, Ele é poderoso, e nada é maior do que o poder de Deus. O Deus que você serve, Ele é maior que o seu gigante, Ele é maior que o seu problema, Ele é maior que a sua enfermidade, Ele é maior que as suas preocupações. Então confia nele, descansa o seu coração, confia no Senhor. Olhe para a sua vida, veja as coisas simples que Deus tem cuidado. Não menospreze o agir de Deus, mas que você possa inclinar a tua vida e alinhar o teu agir com a palavra, alinhar o teu agir em uma vida de fé. Que a nossa atitude tenha uma atitude de fé, que nós tenhamos uma atitude de fé que vai promover boas obras, que vai ter ações de graças, que vai ser atitudes que vão abençoar, atitudes que vão transbordar na vida de outras pessoas, atitudes que farão nós tocarmos no reino de Deus. Lá em João, capítulo 11, versículo 40. Jesus, ele faz um questionamento: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Para acessarmos a glória de Deus é necessário que nós creiamos, é necessário ter fé. Pastora, eu quero ver o agir de Deus, eu quero tocar no sobrenatural, eu quero ter experiências com o Senhor, eu quero que Deus se revele a mim. Creia, aquele que crê verá a glória de Deus.
Aquele que crer de todo o seu coração, Deus se revelará, Deus se manifestará. Pense no momento difícil que você clamou e Deus agiu. Não menospreze o que Deus tem feito, mas que você possa ter um agir de fé. A palavra de Deus também fala, lá em João capítulo 14, nós vamos ler o versículo 9 e versículo 10. João 14, 9 ao 10. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O Pai está realizando a sua obra. Deus não dorme, Deus está trabalhando. Em um momento mais difícil da sua vida, você vai falar em alta voz: Deus está trabalhando em meu favor. Deus não deixa de trabalhar. Jesus estava ali com seus discípulos e a humanidade de Filipe era questionar em seu coração: mas que pai, como você está ligado a um pai? Porque ali ele estava com Jesus, homem, mas estava vendo a humanidade, estava vendo com os olhos naturais. E Jesus está trazendo novamente uma perspectiva nova, muito além, porque a vida não é um momento, a vida é um projeto para a eternidade. E Jesus o tempo todo está apontando os olhos para os discípulos: tenham fé, tenham fé, tenham fé, tenham fé. A tempestade ela pode parar com a sua voz, com o seu comando. As montanhas podem se mover com o seu comando. As pessoas podem ser curadas com o seu comando. As pessoas podem ser libertas com o seu comando, através do meu nome, através do meu poder. Jesus está mostrando para os seus discípulos: olha para mim, tenham fé, e comigo e com você o tempo todo. Bianca, tenha fé, olhe para mim. Leia, tenha fé, tenha fé. Ele está dizendo: João, Maria, tenha fé, olha para mim. Todos os momentos que você está passando, todos os momentos que você está vivendo, o Senhor está trabalhando e dizendo para você e para mim: tenha fé. Nós não estamos sozinhos. Ele diz que nós não estaríamos órfãos. Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho na sua dor. Você não está sozinho na sua frustração. Você não está sozinho na sua preocupação. Deus está trabalhando. O Pai está realizando a sua obra. O Pai está realizando o seu trabalho. O Pai está trabalhando na sua família. O Pai está trabalhando no seu emprego. O Pai está trabalhando, mas trabalhando a partir de quê? Do meu movimento aqui na terra. O Pai está trabalhando a partir do meu acionamento ao mundo espiritual com uma oração de fé. O que fez a mulher do fluxo de sangue, estava com hemorragia, sangrando há 12 anos, tocar em Jesus e ser curada? A fé. A fé vai fazer com que você alcance o sobrenatural de Deus. A fé vai acionar os milagres. A fé vai fazer você entrar no ambiente do sobrenatural. Uma oração com fé, ela é poderosa. É por isso, pai, mãe, que você não pode deixar de orar pelos seus filhos, porque dos seus lábios tem palavras de um profeta, de uma profetisa, de um homem e de uma mulher de Deus, que com o comando seus filhos vão servir a Jesus, vão ser transformados. É por isso que você não pode deixar de orar pelo seu casamento. É por isso que nós não podemos deixar de orar pelas pessoas, porque ao orar nós vamos acionar o sobrenatural. Jesus está nos apontando através da sua palavra: tenha fé. Abra qualquer versículo na palavra de Deus
Esse versículo, ele vai vir para a tua vida, apontando para Deus e dizendo: tenha fé, tenha fé. Não se apartem de mim, tenha fé nos mandamentos, tenha fé na lei, tenha fé na palavra, tenha fé em mim, creia em mim. Desde o Antigo Testamento, o Senhor está apontando para a sua palavra, apontando para o Messias veio e continua apontando o reino, continua apontando a eternidade. O que nós precisamos ter é olhos fixos no autor e consumador da nossa. Ele é o autor da nossa fé. A fé, ela não é criada por nós. É por isso que aquele homem com o filho demoniado diz: aumenta a minha fé. O Senhor é o autor. O Senhor vai me ajudar a crer. Me ajude a crer. Não me deixe de duvidar. Eu não quero ficar paralisado na dúvida, porque a dúvida, ela nos deixa paralisados. A dúvida faz a gente perder o foco. A dúvida faz a gente perder a fé. A dúvida faz a gente se esquivar do propósito de Deus. É a mesma coisa quando você não tem uma atenção concentrada, que alguém faz alguma coisa e você na hora perde, né? Eu acho maravilhoso quem tem essa característica. O pastor tem uma característica que quando ele está concentrado, nada atrapalha ele. Pode ser música alta, pode ser gente conversando. Ele faz conta de cabeça, ouvindo música, eu conversando. Ele não perde o raciocínio da minha conversa, né? Porque eu estou lá falando também. Não perde a concentração do que ele está fazendo. Ainda está ouvindo a música lá, cantando junto, pensando, conversando comigo. Eu falo: meu Deus, vai eu fazer. Pelo amor de Deus, para de conversar comigo. Desliga essa música, eu não estou conseguindo prestar atenção. É assim quando nós deixamos a dúvida entrar. É assim quando nós perdemos o alvo, quando nós perdemos o foco. Nós tiramos o olhar, a concentração. Nós tiramos o olhar da fonte. Olhar para Jesus, por quê? Porque enquanto nós estivermos olhando para Jesus, Ele vai produzir em nós fé. Por isso que Ele é o autor. É por isso que os nossos olhos precisam estar nele, porque Ele vai produzir a fé. Se você estiver olhando para as dificuldades vão produzir o que em você? Dúvida, incerteza, ansiedade, decepção, frustração. Mas se você olhar para Jesus, Ele vai ser o autor da sua fé. Ele é o nosso consumador. Ele é aquele que cria, Ele é aquele que traz, Ele é aquele que gera. Do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Por quê? Porque os nossos olhos estão no autor daquele que tem a fé. Os nossos olhos estão na fonte verdadeira. Os nossos olhos estão em Jesus. Lá em João capítulo 11, versículo 23 ao versículo 26, Jesus está conversando com Marta, que perdeu o seu irmão Lázaro, amigo de Jesus. Uma situação muito triste para todos, estavam de luto, perda de um irmão, perda de alguém querido. É um momento difícil. A única coisa que não tem jeito, que nós falamos humanamente, é a morte, não é? Às vezes você vai fazer alguma coisa, a pessoa para te motivar fala assim: não, vai dar certo, você vai encontrar um jeito, porque só para a morte que não tem jeito, mas isso aí você vai conseguir, não é assim? E esse foi o momento onde não tinha jeito aos olhos humanos. E Jesus conversando com Marta, Jesus falou assim para ela: o seu irmão vai ressuscitar. E é essa palavra que nós recebemos de Deus. É essa palavra que todos os dias quando você ora, que você lê a Bíblia, nós recebemos de Jesus. Isso vai acontecer na sua vida. Eu vou te abençoar. Essa porta vai ser aberta. A sua família vai ser salva. Eu vou te curar. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Na hora, era para Marta pular dessa altura. Era para ela sair gritando. Por quê? Porque Jesus disse que o meu irmão vai ressuscitar.
Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ou seja, ela cria na ressurreição dos santos, mas ela não estava crendo naquela palavra, naquela bênção imediata que Jesus tinha liberado sobre a vida dela. Meu irmão, às vezes você está olhando para a palavra, você está olhando para o futuro, e você olha para o hoje. Eu quero ser abençoado, Deus falou que vai me abençoar, mas hoje não está acontecendo. Tire os seus olhos do futuro e olha para o presente, porque Deus tem uma palavra para você hoje. Deus pode fazer na sua vida hoje, Deus pode salvar hoje, Deus pode libertar. Mas o meu casamento ainda não foi restaurado. Você está olhando com uma expectativa lá da frente, comparando com o seu presente. Isso gera uma ansiedade, isso gera uma medida de que Deus não está fazendo. Olha para hoje, creia hoje, busque hoje, receba hoje a palavra de Deus sobre a sua vida. Jesus disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que não morra, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus está trazendo um projeto maior. Lázaro, ele ressuscitou com o poder de Jesus. Sabe por quê? Porque para Jesus a morte não é poderosa. É um limite humano. É um limite nosso aqui, da nossa tendência, da carne. Mas nem a morte parou Jesus na cruz. A morte não paralisou Lázaro também, porque Jesus foi lá. Mas ele está trazendo uma mensagem muito maior, de um projeto muito maior, de um projeto eterno. E nós vamos alcançar esse projeto eterno com o nosso dia a dia, com a nossa fé no hoje, crendo, buscando, perseverando. A palavra do Senhor também diz lá em João 14, vamos um pouco para frente, versículo 12 ao versículo 14. João 14, 12 ao 14. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Imagine você fazendo as obras de Jesus. Você consegue se imaginar fazendo as obras de Jesus? É isso que Jesus está fazendo, nos dando autoridade para fazer as mesmas obras que ele fez como homem aqui na terra. Ainda mais, fará coisas ainda maiores do que essas. Seria soberba pensar que eu poderia fazer obras maiores que Jesus? Não, não está dizendo que somos maiores ou que somos mais poderosos, mas que ele liberou sobre nós uma autoridade para acessar aquilo que ele tem para nós, para acessar o sobrenatural, para trazer a realidade que não existe. Um comando através de uma palavra com fé, de uma oração com fé, que pode reorganizar o universo, que pode mover o sobrenatural. Porque eu estou indo para o meu Pai, e é esse o propósito. Jesus humanamente, ele morreu, mas ele ressuscitou e foi para o Pai, mas ele não estaria aqui fisicamente, e é por isso que ele nos deu autoridade para continuar fazendo aquilo que ele fez como homem. É por isso que nós precisamos ter fé, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Por isso que somos cristãos, pequenos cristos. É por isso que somos embaixadores do reino de Deus, somos representantes do reino de Deus nessa terra, porque nós cremos, porque servimos a Jesus, e nós também podemos fazer as obras de Jesus. É por isso que nós pregamos, é por isso que evangelizamos, é por isso que nós oramos e cremos que o milagre acontece. É por isso que nós cremos na restauração. Por quê? Porque a autoridade de Deus está sobre a sua igreja.
A autoridade de Deus está sobre você, a autoridade do nome de Jesus está sobre você. Eu estou indo para o Pai e eu preciso que vocês continuem fazendo as minhas obras aqui. Então ele deu autoridade, e eu farei. Olha o que ele está dizendo, Jesus: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Você pode glorificar o nome de Jesus? É por isso que não há impossível para o Senhor. É por isso que não pode existir dúvida no nosso coração. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. A dúvida, ela é uma erva daninha. A erva daninha, ela cresce em meio às plantas, mas a planta ela vai perdendo toda a sua saúde. Ela é uma praga que ela vai tirando ali a beleza das plantas, a saúde, vai roubando os nutrientes daquela planta, até aquela planta morrer, até aquela planta ser sufocada. E é assim que a dúvida faz com o nosso coração. Quando nós deixamos que a dúvida entre no nosso coração, vai esfriando a fé. Coisas que você já viveu com Deus, você até esquece. Você se torna uma pessoa ingrata. Você não se lembra do que Deus fez por você. Você não olha para o que Deus está fazendo, porque a dúvida está reinando no seu coração. Mas um coração que é cheio de fé, é um coração que fez aqueles 10 leprosos serem curados, mas só um voltou para agradecer. Porque ele queria mais, ele viu além do milagre, os olhos dele estavam em Jesus. É por isso que o coração dele era grato, e é por isso que nós somos gratos, porque nós olhamos para Jesus, amém? E que você possa orar nessa noite dizendo: Senhor, aumenta a minha fé, que os meus olhos estejam no Senhor e que a minha vida glorifique ao Senhor, amém? Último versículo que nós vamos ler, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Se você não tem o Espírito de Deus, você não vai entender o processo que você está passando. Você vai ter dúvida, você vai questionar o que está acontecendo. O teu coração ele não vai estar conectado com o Senhor, porque muitas coisas acontecem e precisam ser discernidas espiritualmente, precisam ser entendidas de forma espiritual. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga: eu tenho a mente de Cristo. A minha mente é uma mente preparada para ter fé. Nós não somos só servos de Jesus, nós somos amigos. Nós somos amigos de Cristo, amigos que amam e são amados pelo Senhor, amigos que obedecem, amigos que implantam o reino dele nessa terra. E quando nós entramos no ambiente de fé que Jesus nos ensinou, não é você correr atrás das bênçãos, não é você correr atrás dos milagres, mas você viver de acordo com o que ele pregou e com o que ele viveu. A nossa vida não é uma vida que precisa correr daquilo que se vê, correr atrás das bênçãos, mas viver conforme Cristo pregou, viver conforme Cristo viveu. E é essa a decisão do nosso coração, amém? Viver como Cristo viveu. E nós vamos nos colocar de pé nesse momento, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus, e nós também vamos profetizar, nós também vamos declarar, nós também vamos abrir os nossos lábios para orar e mover o sobrenatural.
Esse é o poder da fé, mover o sobrenatural. Qual é o impedimento que está diante de você? Quais são as resistências, as dúvidas, as impossibilidades? Aquele que pedir em meu nome eu farei. Não há impossível para Jesus. Nós somos amigos de Cristo. Nós servimos ao Senhor. E eu quero convidar você a levantar as suas mãos. Levante as suas mãos e comece a orar. Comece a profetizar. Começa agora a declarar a fé sobre essa situação que você está vivendo. E se você não tem fé o suficiente, você vai pedir: aumenta a minha fé, me ajude a crer, não me deixe desanimar, Senhor, me ajude a avançar em fé, me ajude a caminhar, ó Deus, em fé. Me ajude, Senhor, a olhar com os teus olhos. Eu recebo a mente de Cristo. Eu recebo a fé que vai me sustentar, que fará eu vencer no nome de Jesus. Ore agora sobre essas impossibilidades. Comece a mover o mundo espiritual com a sua oração. Comece a dar ordens ao mundo espiritual. Demônios, saiam em nome de Jesus da minha casa. Saiam das vidas que eu estou evangelizando, que eu estou levando para a célula. Ó Deus, que o Senhor possa neste momento intervir na enfermidade, trazendo cura. Nós damos uma ordem no nome de Jesus para a enfermidade sair. Nós damos uma ordem para Satanás perder todo o comando das mentes e dos corações. Senhor, nós cremos que as portas vão se abrir. Situações, ó Pai, que estão difíceis, situações que estão impossíveis, que o Senhor possa mover o sobrenatural nesse momento. Pessoas que perderam a esperança, traga, Senhor, o sobrenatural. Aviva, aumenta a nossa fé no nome de Jesus. Pessoas, ó Deus, que querem ter experiências contigo, se revele, Senhor, no nome de Jesus. Batiza com teu Espírito Santo, fortalece o coração que está fraco, ó Deus, traz alegria ao coração que está triste. Senhor, nós cremos que o sobrenatural vai acontecer, nós cremos que nós vamos acessar o sobrenatural. Comece a orar e declarar: eu acesso o sobrenatural de Deus, eu acesso a minha cura, eu acesso a salvação dos meus familiares, eu acesso a minha promoção no meu trabalho, eu acesso a minha casa própria, eu acesso o meu carro, eu acesso o meu casamento, em nome de Jesus. Eu acesso o meu crescimento ministerial, eu acesso o crescimento da minha célula, eu acesso aquilo que Deus prometeu, eu acesso a libertação dos meus familiares, em nome de Jesus. Comece a declarar, comece a orar neste momento, dizendo: eu acesso o que você crê que você acessa. Declare com alta voz, profetiza que vai acontecer e peça no nome de Jesus. Senhor, nós oramos e cremos no teu poder, nós cremos, ó Deus, no sobrenatural do Senhor. Nós acessamos em nome de Jesus. Põe a mão na sua mente. Senhor, nós recebemos a mente de Cristo, nós recebemos a mente do Senhor. Blinda, Senhor, a nossa mente, blinda, Senhor, com teu poder, blinda-nos, ó Deus, com o sangue de Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Toca, Senhor, na nossa mente, toca no nosso coração, tira toda dúvida, tira todo medo, tira toda incredulidade. Nós te pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé. Toca, Senhor, na nossa mente, que os nossos olhos vejam o sobrenatural. Ó Deus, que a nossa mente, ela possa enxergar o que o Senhor vai fazer, que a nossa mente possa pensar os pensamentos do Senhor. Traz, Senhor, uma mentalidade nova. Tira, Senhor, toda mentalidade pequena. Tira, Senhor, toda escassez. Senhor, tira toda falta de sonhos. Começa a trazer sonhos. Pessoas que não sonham vão começar a sonhar a partir de hoje, em nome de Jesus. Pessoas que desistiram dos seus sonhos, pessoas que estão se contentando com aquilo que elas estão vivendo, ó Deus, quebra a barreira, mostra
teus filhos. Mostra, Senhor, neste momento as promessas. Ó Deus, pessoas que estão conformadas com seu casamento. Mostra, Senhor, o que o Senhor quer fazer através desse casal. Mostra, Senhor, que Satanás perca força em nome de Jesus. Mostra o que o Senhor quer fazer através dos filhos. Mostra o que o Senhor quer fazer através do chamado deles. Senhor, mostra para cada um nessa noite o projeto que o Senhor tem para cada um, Senhor. É um projeto muito maior, é um projeto eterno, não é um projeto pequeno. Abre os olhos espirituais, ó Deus. Senhor, traz neste momento convicções, ó Pai. Traz a certeza, traz a esperança. Em nome de Jesus nós te clamamos. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, olha para nós. Filho de Davi, olhe, Senhor, para a oração. Ouve o clamor do teu povo, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está trabalhando. Nós cremos que o Senhor está trazendo o teu favor. Nós cremos que o sobrenatural está movendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Comece a glorificar o nome do Senhor e aplaudi-lo. Rompendo em fé, minha vida se gira com teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou. Enche o teu coração de fé. Levante as suas mãos e cante, cante, cante. Rompendo em fé, cante, declare. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Quantos vão viver a cada dia rompendo em fé? Diga, eu vou viver a cada dia, todos os meus dias, rompendo em fé, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor de novo. Obrigado, Senhor. Receba a nossa adoração, receba nossas palmas, em nome de Jesus. Amém. Pega essa palavra, escreva no teu coração, guarde ela, medite nessa palavra, guarde ela no teu coração, para que essa semana seja abençoada. Traz essa palavra para a prática. Eu creio que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Quantos creem? Amém. Amém. Vamos então chamar os nossos vídeos. Você pode se sentar. Existem pessoas diferentes de todos os tipos, fazendo e vivendo a diferença. Família de Deus, corpo de Cristo. Paz, alegria, comunhão, alento, união. Nós acreditamos que podemos sarar a terra. Seja para rir ou chorar, estamos juntos. Juntos pela graça de Deus, fruto do maior amor que já existiu na terra. Somos a Sara Nossa Terra, o lugar do seu crescimento, o lugar do seu milagre. Seja muito bem-vindo. A igreja é um instrumento de transformação para o mundo. E o nosso papel vai muito além de pregar a palavra de Deus.
Na Sara, o parceiro de Deus cumpre essa missão. A sua contribuição sustenta as obras missionárias. A palavra de Deus sendo pregada 24 horas por dia através da rádio Sara Brasil FM e pela rede Gênesis de televisão. Ela também viabiliza a abertura de novas igrejas no Brasil e no mundo, além de sustentar o sorriso de centenas de crianças. Faça parte desse projeto. Você também é instrumento para gerar transformação e levar justiça para o mundo. Seja você também um parceiro de Deus. A fé é uma loucura? É possível acreditar no sobrenatural? Jesus traz aos homens uma visão de valores e princípios divinos jamais declarados. Saiba quais são esses valores e como eles podem mudar a sua vida na campanha O Poder da Fé. Maio, em todas as igrejas Sara. Participe! Boa noite, igreja, que a paz esteja convosco, amém? Queridas, quem aqui está animada e esperançosa para o culto de mulheres esse mês? Amém? E já está chegando, né? Será na última sexta-feira desse mês de maio, né? Se não me engano, dia 27. Dia 27 de maio. Então, coloca aí na sua agenda, convida bastante. Daqui a pouco já teremos a arte, né, para fazer divulgação, e convida bastante para receber uma palavra maravilhosa que Deus tem para nossas vidas. Queridos, eu quero lembrá-los também do nosso ajuntamento, de algo muito especial que nós viveremos em julho, né, que é um dos eventos mais importantes da Sara Nossa Terra, né, que é o Sara Conference. Será no dia 21, 22 e 23 de julho. Então, nós já temos tudo organizado acerca da viagem, da ida, que será em São Paulo, e a estadia também. Então, eu quero te convidar para você colocar no seu coração assim, o desejo para ir. E uma vez que tiver esse desejo, essa vontade, né, procure um líder, procura algum líder aqui na igreja que ele vai te passar a orientação de como, né, você deve se comportar para ir. E que eu sei que será algo maravilhoso da parte de Deus para nossas vidas. Amém? E lembrando também que amanhã e sábado teremos as nossas células presenciais e algumas online também. E lembrando, gente, do projeto que nós temos lá em Brauninha, né? Temos lá a nossa célula que eu e Alcimar somos líderes, mas é uma célula estratégica. E para a honra e glória do Senhor, né, ela está avançando muito e ela vai cumprir com o propósito que é de avançar, de crescer o reino de Deus, que é abrir uma nova igreja. Amém? Então, assim, glória a Deus. Então, quero te convidar, né? Ou seja, esse é um avanço de toda a igreja, um avanço do reino de Deus. Então, coloque essa condição no seu coração, que em breve, né, vai ter a necessidade de todo o movimento da igreja para alavancar, né, esse projeto, esse trabalho lá. Amém? Então, vamos partir para a palavra de dízimo e ofertas. Quero compartilhar uma palavra com vocês que está em Gênesis 14. Em todo Gênesis 14 fala sobre a luta, né, de reis, uma guerra de reis. E ele fala que, né, que era o povo de Deus, né, combatendo ali, era no caso 4 reis contra 5. E no final dessa guerra foram feitos, né, postos para que, como se fosse armadilha para o pessoal inimigo. E no final, alguns caíram naquela armadilha, né, que o povo de Deus havia feito ali, e outros conseguiram escapar, foram embora, levando ali né, familiares, que foi o sobrinho, o tio e pertences de Abraão. E quando Abraão ele teve essa informação de que
o povo dele, né, parte do povo dele foi levado e coisas dele foi levado, ele imediatamente reuniu, né, todo o seu povo ali e foi em busca daquilo que era dele, em busca do seu povo. E a Bíblia fala que ele guerreou e trouxe de volta, trouxe o seu povo e tudo o que pertencia. E o interessante que eu acho aqui nessa palavra é o seguinte: eu entendo aqui que quando ele voltou com seu povo e todos os seus pertences, essa parte dos pertences, eu entendo que é algo a mais, é algo que talvez não tinha, é algo que veio, foi algo que foi acrescentado. E olha só o que está escrito aqui no versículo 20, 14 e 20, fala assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O interessante que eu achei aqui, quando fala assim que deu-lhe o dízimo de tudo, é de tudo que ele havia o costume de trazer, de entregar, e daquilo também que veio a mais na vida dele. Ou seja, então o Senhor, meu querido, Ele está nos convidando, nos chamando a ser fiel, né, a fidelidade dEle na totalidade. Ou seja, não é em parte, não é num pouquinho, não é quando as coisas estão bem. Ou seja, o Senhor, Ele nos convida a ser fiel, né, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, em todas as situações. Amém? Então, eu quero, por meio dessa palavra, te encorajar a ser fiel ao Senhor nos tempos bons e também nos tempos difíceis. Principalmente nos tempos difíceis, né, irmãos? Que dá vontade de negociar, né? Quando vem aquele tempo que a gente olha, talvez nós fizemos umas parcelas a mais, né? E vamos dizer, não, esse mês eu não vou cumprir, vou dar só uma oferta porque eu tenho que cumprir com outros compromissos. E não é assim que o Senhor nos orienta, né? Ele nos orienta a ser organizados e fiéis em todo o tempo. Amém? Então, mediante essa palavra, eu quero te convidar a separar o seu dízimo, a sua oferta, você que já está preparado, já pegou, né? E vem aqui na frente trazer, pode depositar aqui no altar. As mãos, vamos orar agradecendo o Senhor. Senhor Jesus, queremos, Pai, entregar em Tuas mãos cada dízimo, cada oferta, ó Deus, que foi apresentado, depositado, ó Deus, aqui no Teu altar. Quero, ó Deus, profetizar, declarar em nome de Jesus, na vida daquele irmão, ó Pai, que ainda há uma falta, meu Deus, que o Senhor possa abrir as portas, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um segundo a sua necessidade e segundo a sua fidelidade, ó Pai querido, com o Senhor no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continue com suas mãos erguidas. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, pela tua palavra que foi ministrada. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos a tua igreja. Que possamos, ó Deus, continuar nessa semana de consagração, ó Deus, uma semana de bênçãos, de milagres. Grandes coisas acontecerão nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê um aplauso ao nosso Deus.